O homem chutava Caramelo e seus filhotes todos os dias. Mas ele não esperava no que inteligência artificial acontecer. Numa pequena cidade do interior, onde o tempo parece andar devagar e o som do rádio se mistura ao canto dos pássaros, um homem vivia preso à própria solidão. Todos os dias, sem falhar, ele abria o portão de sua velha casa e encontrava ali um cachorro Caramelo e seus filhotes deitados à sombra. E todos os dias, ele os enxotava com impaciência, como se aqueles animais fossem o reflexo de tudo o que queria esquecer. Mas o que ele não imaginava é que aquele cachorro, teimoso, leal e silencioso, estava prestes a mudar sua vida de uma forma que ninguém na cidade poderia prever. Antes de continuar essa história que vai tocar o seu coração, curta este vídeo, se inscreva no canal e conta pra gente nos comentários de onde você está assistindo. O que começa com rejeição e amargura logo se transforma em algo muito maior, um encontro inesperado entre um homem endurecido pelo tempo e um cachorro que se recusa a desistir. E é nesse convívio diário, entre o barulho do portão e o nascer do sol no quintal, que uma transformação começa a acontecer, lenta, discreta, mas poderosa o suficiente para mudar destinos. A manhã nascia devagar na pequena cidade escondida entre morros e cafezais. O sol ainda tímido tingia de dourado os telhados de barro, e o cheiro do café coado começava a escapar das cozinhas. O vento soprava preguiçoso, trazendo consigo o som distante do sino da igreja, que marcava mais um dia igual a tantos outros. Naquela rua de chão batido, apenas um portão rangia, sempre no mesmo horário, anunciando o despertar de um homem que já não esperava nada novo da vida. Ele saía cedo, calado, o olhar endurecido pelo tempo e pelo cansaço. O chapéu surrado escondia parte do rosto, mas não disfarçava as rugas fundas, nem o semblante de quem já brigou mais com o mundo do que conversou com ele. Seus passos pesados esmagavam a poeira, e, como todos os dias, lá estavam eles, um cachorro Caramelo e 3 filhotes dormindo sob a sombra do portão. O homem parava, olhava a cena e bufava. Não havia espaço para doçura em seu coração. Fazia um som com o pé, batendo no chão, o suficiente para espantá-los. O cachorro se levantava, o corpo magro, o olhar firme, sem ódio. Apenas dava 2 passos para trás e ficava parado, observando. Os filhotes, ainda desajeitados, corriam atrás do pai, tropeçando nas próprias patinhas. O homem resmungava palavras que ninguém entendia. Voltava para dentro de casa, pegava sua enxada e seguia para a horta nos fundos do quintal. O som dos pássaros era cortado pelos ruídos do metal na terra seca. O vento trazia o cheiro de mato e de saudade, mas ele não se permitia sentir. Caramelo, como era chamado pelos moradores da vila, já conhecia o ritual. Todos os dias tentava ficar um pouco mais perto do portão, como se esperasse algo diferente acontecer. Tinha aprendido a lidar com a rejeição, mas não com a esperança. Os filhotes brincavam entre si, caçando folhas, perseguindo o próprio rabo, enquanto o pai observava o homem com aquele olhar que só os animais têm, firme, silencioso e paciente. A vizinhança assistia a essa rotina como quem vê o tempo passar. As mulheres comentavam no portão, os homens na venda, e todos sabiam, aquele homem era o mais fechado da cidade. Há anos morava sozinho na casa herdada do pai. Falava pouco, trabalhava demais e se irritava com facilidade. Ninguém lembrava de vê-lo sorrir. Mas havia algo de diferente naquela manhã. Uma menina de tranças, com um pedaço de pão nas mãos, apareceu na esquina. Ela se aproximou devagar dos filhotes, sorrindo, e estendeu o pão. Caramelo observou, tenso, mas não rosnou. O homem, de dentro da horta, viu a cena e soltou um grito. A menina se assustou e correu. O cachorro permaneceu ali, firme, encarando o velho por um breve instante antes de se afastar com o pão entre os dentes e levá-lo aos filhotes. Foi nesse olhar que algo se quebrou. O homem sentiu uma pontada estranha, uma mistura de raiva e incômodo. Não sabia se estava bravo por terem invadido seu espaço ou por ter sido visto como o vilão da história. No fundo, porém, algo se movia, uma lembrança, talvez, de um tempo em que também dividia pão com alguém. Naquela noite, o vento soprava mais frio. O homem deitou-se cedo, mas o silêncio parecia diferente. Podia jurar que ouvia um som de choro vindo do quintal. Levantou-se, acendeu o lampião e foi até a janela. Lá estavam eles, encolhidos debaixo da marquise, tentando escapar da chuva fina que começava a cair. Por um segundo, pensou em deixá-los lá. Por outro, pensou em jogar um pano. Mas logo a rigidez venceu, e ele fechou a janela com força. Na manhã seguinte,
A chuva tinha cessado. O chão ainda estava molhado, e o cheiro de terra molhada invadia tudo. Quando o homem abriu o portão, não viu mais os filhotes. Apenas Caramelo, encharcado, o observava com um olhar cansado, mas calmo. Por alguma razão, o velho não conseguiu expulsá-lo. Pegou o balde, encheu com água limpa e colocou perto do muro, fingindo que não era para o cachorro. Caramelo se aproximou com cuidado, bebeu, e depois se afastou, deitando-se no mesmo lugar de sempre. O homem voltou para casa, tentando ignorar o que acabará de fazer. Mas aquele gesto simples o acompanhou o dia todo. As semanas passaram, e o sol voltou a castigar as ruas. O calor fazia cigarras cantarem alto nas árvores. A vida seguia o ritmo da roça, entre idas à feira e tardes silenciosas. O homem notou que sua horta andava estranhamente intacta. Os ratos que costumavam destruir parte da plantação haviam desaparecido. Certa manhã, viu Caramelo perseguindo um deles e levando-o para longe. Por algum motivo, o velho não espantou o cachorro naquele dia. Apenas observou. No fundo, sabia que o animal estava lhe fazendo um favor. Os vizinhos começaram a perceber pequenas mudanças. O homem, antes sempre ranzinza, agora deixava o portão entreaberto. Às vezes até varria a calçada, o que nunca fizera antes. As mulheres comentavam que ele andava menos amargo. Certa tarde, uma tempestade desabou de repente. O vento batia forte, e o telhado do galinheiro não resistiu. As galinhas correram assustadas pelo quintal, cacarejando em desespero. O homem saiu, tentando reunir as aves, mas o barro escorregadio dificultava tudo. Quando estava prestes a desistir, viu Caramelo empurrando as galinhas com o focinho, conduzindo-as para debaixo da varanda. O velho ficou parado, incrédulo, olhando aquela cena. Depois da chuva, o homem se aproximou. Caramelo estava molhado, tremendo, mas ainda vigiava as galinhas. O velho não disse nada. Entrou em casa, pegou um saco velho de estopa e o estendeu no chão da varanda. O cachorro olhou, hesitou, e deitou-se. Pela primeira vez, não houve pontapé nem grito. Nos dias seguintes, o homem começou a se acostumar com a presença do cachorro. Os filhotes voltaram a aparecer, mais fortes, brincando pela rua. O velho fingia não ver, mas no fundo sentia um estranho alívio por tê-los de volta. Uma manhã, enquanto cuidava da horta, ouviu passos leves atrás de si. Era Caramelo, trazendo algo na boca. Um pequeno graveto, talvez uma oferenda simples, depositada ao lado da enxada. O homem soltou um suspiro, balançou a cabeça e continuou cavando, mas um leve sorriso escapou sem que ele percebesse. Os dias corriam, e com eles, o coração do velho começava a mudar. Já não falava sozinho com tanta raiva, já não chutava o chão para espantar ninguém. Às vezes até deixava restos de comida na tigela velha que ficava encostada no muro. O sol começava a se pôr quando ele percebeu algo diferente. No horizonte, o céu ganhava tons alaranjados, os mesmos da pelagem de Caramelo. E naquele reflexo quente, o velho enxergou mais do que um cachorro, viu um companheiro, uma presença silenciosa que havia transformado seus dias sem pedir nada em troca. Naquela noite, antes de dormir, ouviu o som de respiração tranquila vindo da varanda. O homem fechou os olhos, sentindo que, pela primeira vez em muito tempo, não estava completamente só. A cidade dormia em paz. O sino da igreja anunciou 9 badaladas, o vento balançava as folhas das mangueiras, e, do lado de fora, Caramelo vigiava a casa, atento, sereno, com o olhar voltado para o portão. No silêncio da madrugada, a vida seguia. O velho dormia mais leve, e o cachorro sonhava com dias melhores. Nenhum dos dois sabia ainda, mas aquele vínculo recém-nascido estava prestes a transformar não só suas rotinas, mas também a alma da cidade inteira. O sol nasceu forte naquela semana, espalhando um calor seco que fazia a poeira subir do chão como fumaça. O vento soprava quente, e até os galhos das árvores pareciam cansados. O homem acordou cedo, como sempre, mas ao abrir o portão, notou algo diferente. Caramelo não estava lá. O chão estava marcado por pequenas patinhas, mas o pátio estava vazio. Por um instante, um incômodo estranho o percorreu. Acostumara-se àquela presença silenciosa, e o vazio o atingiu como um eco que ele não esperava ouvir. Seguiu sua rotina tentando ignorar o incômodo. Preparou o café, acendeu o fogão a lenha e ouviu o chiado da chaleira. O cheiro forte do café recém-passado se espalhou pela casa.
Sentou-se à mesa, olhou pela janela e, sem perceber, deixou uma caneca extra ao lado. Quando notou o gesto, balançou a cabeça, irritado consigo mesmo. Pegou a caneca e a empurrou para longe. Durante a manhã, trabalhou na horta sob o sol implacável. O suor escorria, e o corpo doía. No entanto, vez ou outra, seus olhos buscavam o portão, esperando ver a figura amarela de Caramelo deitada à sombra. O tempo passava devagar, e o silêncio pesava. No fim da tarde, quando as sombras começaram a se alongar, um movimento leve apareceu na estrada. Caramelo vinha caminhando, cansado, e atrás dele os filhotes tropeçavam na poeira. O homem respirou fundo e fingiu não ver, mas sentiu o coração se aquecer de um jeito que já havia esquecido. Quando os cães se aproximaram, ele percebeu algo. Caramelo trazia no pescoço um pedaço de fita vermelha, amarrada com um nó simples. O homem franziu o senho, curioso. Alguém tinha colocado aquilo ali. E logo soube quem. No dia seguinte, a menina das tranças reapareceu. Trazia um saquinho de farelo de pão e sorria para os filhotes. O homem, de longe, observava em silêncio. Desta vez, não gritou. Apenas ficou parado, encostado na cerca, vendo o cachorro abanar o rabo enquanto a menina ria. Quando ela foi embora, o velho percebeu que Caramelo deixou um dos pedaços de pão aos pés do portão, como se fosse um agradecimento. A partir daquele dia, o portão nunca mais ficou totalmente fechado. O homem o deixava encostado, e Caramelo vinha e ia quando queria. Às vezes dormia sob a marquise, outras vezes acompanhava o velho até o riacho. Parecia que haviam feito um acordo silencioso, um entendimento que dispensava palavras. Com o passar das semanas, a cidade começava a mudar também. A presença de Caramelo e seus filhotes viraram um pequeno símbolo de alegria. As crianças brincavam com eles na rua, os comerciantes deixavam restos de comida num canto, e até os mais sérios abriam um sorriso quando os viam passar. Mas nem todos estavam contentes. Um dos vizinhos, homem metódico e rabugento, começou a reclamar que os cães faziam sujeira, que atrapalhavam o sossego. Um dia, apareceu no portão do velho e exigiu que desse um jeito naquilo. Disse que se não cuidasse, a prefeitura cuidaria. O velho ouviu, em silêncio, e apenas respondeu que os cães não faziam mal a ninguém. O vizinho resmungou, ameaçou ir às autoridades e saiu batendo o portão. Caramelo observou tudo de longe, o corpo tenso, como se entendesse a tensão no ar. Naquela noite, o homem não dormiu bem. O som dos grilos parecia mais alto, o vento batia nas janelas, e ele não conseguia tirar da cabeça a ameaça do vizinho. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu medo de perder algo. Levantou-se, olhou para fora e viu Caramelo deitado, com os filhotes encolhidos ao seu redor. Um sentimento de proteção nasceu dentro dele. No dia seguinte, acordou decidido. Limpou o quintal, consertou a cerca e colocou uma pequena tigela de água fresca na varanda, à vista de todos. Não importava o que dissessem, ele estava disposto a cuidar daqueles animais. Com o tempo, a convivência se tornou parte natural dos dias. O velho falava sozinho, e às vezes parecia conversar com o cachorro. Comentava sobre o clima, sobre o preço do feijão, sobre o rádio que chiava demais. Caramelo ouvia atento, inclinando a cabeça de lado, como quem entende tudo. Mas a vida, como sempre, preparava seus sustos. Certa manhã, um dos filhotes desapareceu. O homem notou o sumiço quando viu Caramelo rondando o quintal inquieto, farejando o chão. Procuraram juntos pelos arredores, vasculhando cada canto, cada moita. O cachorro choramingava baixo, e o velho sentia um nó apertar o peito. No segundo dia de busca, o homem já estava exausto, mas Caramelo não desistia. No final da tarde, o cachorro correu em direção ao terreno vizinho, latindo. O velho seguiu, e encontrou o filhote preso num buraco de lama, tremendo e coberto de sujeira. Sem pensar, o velho se ajoelhou, enfiou as mãos no barro e o puxou. Caramelo lambia o pequeno, chorando de alívio. Ao voltar para casa, o homem lavou o filhote com cuidado, aquecendo com uma toalha velha. Sentou-se na varanda, cansado, e Caramelo encostou o focinho em seu joelho. Pela primeira vez, o velho não afastou o toque. Ficaram ali, em silêncio, até o sol desaparecer. Nos dias seguintes, a história do resgate se espalhou pela cidade. As pessoas começaram a ver o velho com outros olhos. A moça da padaria lhe ofereceu um saco de ração, e o menino do armazém apareceu com uma coleira usada.
Ele recusou no início, mas depois aceitou com um aceno discreto. A relação entre o homem e Caramelo se fortalecia a cada gesto pequeno. O cachorro acompanhava a horta, ajudava a espantar galinhas teimosas, e às vezes até deitava ao lado dele na sombra da mangueira. Era como se o silêncio de um completasse o do outro. Certa tarde, a menina das tranças voltou. Trouxe uma tigela com restos de comida e deixou na varanda. O homem apareceu, e ela se assustou, mas ele apenas disse que podia deixar ali. Ela sorriu, e o velho percebeu o quanto aquele sorriso iluminava o dia. Quando ela se foi, olhou para Caramelo e murmurou algo como: parece que você conquistou todo mundo, hein? O tempo passou, e o velho começou a perceber que a casa já não era tão vazia. O rádio parecia tocar mais alto, o café cheirava melhor, e até o canto dos pássaros soava diferente. À noite, gostava de sentar na varanda e ver as luzes da cidade se acendendo devagar. Caramelo sempre ao lado. Vigilante, com o olhar tranquilo de quem sabe que pertence àquele lugar. Mas a tranquilidade foi interrompida quando um carro da prefeitura estacionou na rua. 2 funcionários desceram com pranchetas e começaram a anotar coisas. O velho observou de longe, sentindo o coração acelerar. Um deles se aproximou e explicou que havia reclamações sobre cães soltos e que fariam uma vistoria nos próximos dias. O velho ouviu calado, mas por dentro sentiu uma fúria silenciosa. Quando os homens foram embora, Caramelo se aproximou e encostou a cabeça em sua perna. O gesto foi simples, mas bastou para reafirmar o que o velho já sabia: faria o que fosse preciso para protegê-lo. Naquela noite, o vento soprou frio. O homem acendeu o fogão, preparou um mingau e dividiu com o cachorro. Sentou-se na cadeira de balanço e observou os filhotes dormindo amontoados. O silêncio já não doía. Agora era um silêncio bom, cheio de presença. O velho pensou em tudo o que havia mudado. Pensou no portão, que antes se fechava com raiva e agora permanecia aberto. Pensou no cachorro, que antes era um incômodo e agora era companhia. E, pela primeira vez em muitos anos, sentiu orgulho de algo. A vida no interior seguia seu curso. As cigarras voltaram a cantar, as mangueiras floresciam, e a cidade se preparava para a festa do milho. O velho ainda não sabia, mas aquele evento traria mais mudanças do que ele poderia imaginar. Por enquanto, bastava aquele instante de paz. O vento suave, o cheiro de terra, o cão deitado aos seus pés e o brilho calmo do entardecer. Pela primeira vez, o homem entendeu que o silêncio não era ausência, era companhia. O mês de junho chegou trazendo um ar de festa. As ruas da pequena cidade foram enfeitadas com bandeirinhas coloridas, o cheiro de milho assado se espalhava pelo vento, e as vozes animadas das pessoas quebravam o silêncio habitual das tardes. Era a época da tradicional festa do milho, o evento mais esperado do ano. As famílias se preparavam com roupas caipiras, a igreja organizava quadrilha, e o coreto da praça recebia novos retoques de tinta. Na casa do homem, o clima era diferente. Ele observava o movimento pela janela, com um misto de curiosidade e desconfiança. Não gostava de festas nem de multidões. Para ele, barulho era sinônimo de confusão. Mesmo assim, havia algo naquele clima de alegria que o deixava inquieto. Caramelo, por outro lado, parecia encantado com o movimento. Passava o dia na rua, farejando as barracas que começavam a ser montadas e recebendo carícias das crianças que o reconheciam. Os filhotes o seguiam, tropeçando nas pernas e abanando os rabos com energia. Era impossível não sorrir ao vê-los. Uma tarde, enquanto o homem regava a horta, a menina das tranças apareceu no portão. Trazia um prato coberto com um pano florido. Disse que era pamonha e que tinha sido feita por sua mãe. O homem hesitou, mas aceitou. A menina então apontou para Caramelo, que estava deitado ao sol, e comentou que o cachorro tinha virado o xodó da festa. O homem franziu o senho, surpreso. Ela explicou que os organizadores queriam que Caramelo fosse o mascote da festa, já que todos gostavam dele e o cachorro vivia sempre perto da praça. O velho não respondeu de imediato. Ficou olhando o prato de pamonha e depois o cachorro, que observava com um olhar calmo e confiante de sempre. No dia seguinte, quando foi à venda comprar farinha, o assunto já estava em todos os cantos. Diziam que o cachorro Caramelo seria levado ao coreto, ganharia um lenço no pescoço e até uma faixa escrita amigo da cidade. Alguns riam, outros achavam bonito. O velho ouviu tudo calado, fingindo desinteresse. Mas, por dentro, sentia um orgulho tímido que tentava esconder.
Na véspera da festa, o homem acordou mais cedo. Limpou o quintal, consertou o portão e até varreu a calçada. O rádio tocava uma moda sertaneja antiga, e ele acompanhava com os pés. Caramelo seguia o tempo todo, abanando o rabo, como se sentisse que aquele dia seria especial. Quando a tarde caiu, a cidade se transformou. Luzes coloridas penduradas de poste a poste iluminavam a praça. O cheiro de bolo de milho, canjica e pipoca enchia o ar. As pessoas andavam sorrindo, e a música da sanfona ecoava até as casas mais distantes. O velho ficou na varanda, olhando de longe. Caramelo e os filhotes estavam na praça, cercados por crianças. A menina das tranças amarrou no pescoço do cachorro um lenço vermelho e prendeu uma pequena fita dourada na coleira. O público aplaudiu, e alguém gritou viva o caramelo da cidade. Por um instante, o homem sentiu algo dentro dele se quebrar de novo. Uma emoção antiga, que ele já não sabia nomear. Pegou o chapéu, respirou fundo e decidiu ir até a praça. Quando chegou, o movimento era grande. As pessoas dançavam, riam e comiam. O cheiro de milho cozido se misturava ao de fogueira. Ele caminhou devagar, sentindo os olhares curiosos. Muitos se surpreenderam ao vê-lo ali. Caramelo o avistou de longe e correu em sua direção, abanando o rabo e latindo de alegria. O velho se abaixou e passou a mão na cabeça do cachorro. Um gesto simples, mas que provocou um murmúrio coletivo de surpresa. Ninguém lembrava de ter visto aquele homem sorrir. A menina das tranças se aproximou, segurando uma espiga de milho. Disse que o cachorro estava feliz por vê-lo ali. Ele respondeu que talvez fosse o contrário. Ela riu e disse que era bonito ver os dois juntos. Enquanto a quadrilha começava, o velho foi convidado a subir no coreto. Relutou, mas acabou aceitando. Um dos organizadores falou ao microfone sobre o carinho que a cidade tinha pelo cachorro Caramelo, símbolo de amizade e lealdade. Aplausos ecoaram, e o homem, emocionado, se limitou a acenar com a cabeça. No meio da festa, porém, um pequeno susto. Um dos filhotes, o menor, se assustou com os fogos e saiu correndo em direção à fogueira. Um grito de pavor cortou o som da sanfona. O velho, sem pensar, largou o chapéu e correu. Conseguiu agarrar o filhote antes que se aproximasse das chamas. Caiu de joelhos, sujo de poeira, com o pequeno nos braços. A multidão se aproximou, e um silêncio respeitoso tomou conta do lugar. Depois, aplausos. O velho, ofegante, olhou para o cachorro, que se aproximou lambendo-lhe as mãos. Pela primeira vez, ele não escondeu a emoção. A menina correu até ele e o ajudou a levantar. Disse que o cachorro sabia que ele iria protegê-los. O velho respondeu baixinho que talvez fosse ele quem precisava de proteção. A festa seguiu animada, mas o homem preferiu voltar para casa. Caminhou devagar, com Caramelo ao lado e o filhote dormindo em seus braços. Quando chegou, colocou o pequeno em uma toalha e se sentou na varanda. Caramelo deitou aos seus pés, tranquilo. A lua estava cheia, iluminando o quintal. O homem olhou para o céu e respirou fundo. O som distante da sanfona ainda chegava pela brisa. Sentia o peito leve, e uma sensação nova o invadia. Não sabia explicar, mas tinha a ver com pertencimento, com a sensação de estar de volta a algo que havia perdido há muito tempo. Nos dias seguintes, a história do resgate correu por toda a cidade. As pessoas paravam o velho na rua para cumprimentá-lo, ofereciam ajuda, e até o vizinho rabugento veio elogiar, ainda que com um sorriso forçado. O velho ouvia tudo com humildade, mas o que mais o tocava era a forma como as pessoas olhavam para Caramelo, com respeito e carinho. Com o fim da festa, a vida voltou ao ritmo normal. Mas dentro da casa do velho, nada mais era igual. O cachorro e seus filhotes dormiam agora sob o telhado, protegidos da chuva e do frio. O homem acordava cedo, preparava o café e deixava um pouco de sobra para eles. Às vezes até falava em voz alta, comentando as notícias do rádio ou reclamando do preço do feijão. Caramelo seguia por todo canto, fiel e tranquilo. A rotina que antes parecia um peso agora tinha sentido. O velho percebia detalhes que antes passavam despercebidos: o canto dos passarinhos ao amanhecer, o cheiro da terra molhada, o barulho suave das folhas ao vento. Uma tarde, ao voltar da venda, encontrou na porta um pequeno bilhete deixado pela menina das tranças. Dizia que havia uma campanha na escola para cuidar dos animais da cidade e que tudo começou por causa dele e de Caramelo. O homem leu devagar,
sentindo os olhos marejarem. Guardou o papel dentro de um livro velho e se sentou na varanda. O sol se punha atrás das montanhas, tingindo o céu de laranja, o mesmo tom do pelo de caramelo. O cachorro estava deitado, tranquilo, observando as galinhas. O homem passou a mão em sua cabeça e murmurou um obrigado. Naquela noite, dormiu com o coração leve. O vento balançava as cortinas, e a casa, que antes parecia tão grande e vazia, agora estava cheia de vida. O silêncio ainda existia, mas era outro tipo de silêncio, um que acolhia em vez de afastar. E, pela primeira vez em muito tempo, o homem sorriu antes de adormecer. O inverno chegou devagar, com noites longas e frias. O vento assobiava pelas frestas das janelas e fazia o fogo do fogão a lenha dançar. A cidade parecia adormecer mais cedo, e as ruas ficavam quase desertas depois das 8. Na casa do homem, o frio também se fazia presente, mas de um jeito diferente. Não era mais o frio da solidão, e sim o da estação. Havia calor suficiente vindo do canto da varanda, onde Caramelo e seus filhotes dormiam enrolados uns nos outros. O velho acordava cedo como sempre. Fazia o café, aquecia um pouco de leite e dividia com o cachorro. Era uma cena que se repetia sem cerimônia, como se sempre tivesse sido assim. O homem já não falava sozinho com raiva. Agora falava com o cachorro, e o cachorro ouvia, sempre com o mesmo olhar atento, como se entendesse cada palavra. A horta ia bem. As alfaces cresciam verdes, as cenouras despontavam fortes, e as galinhas voltaram a botar. O velho acreditava que era por causa da tranquilidade que Caramelo trazia ao quintal. O cachorro mantinha longe os ratos e as corujas noturnas, e parecia cuidar da casa com um instinto que ia além da sobrevivência. Mas naquele inverno algo mudou. Começou com uma dor nas costas, depois um cansaço que teimava em não passar. O homem tentava ignorar, achando que era apenas o peso da idade, mas os dias foram ficando mais difíceis. Ainda assim, não pedia ajuda. Era orgulhoso demais para isso. Uma tarde, a menina das tranças apareceu com um casaco nas mãos. Disse que sua mãe mandara entregar porque o frio estava piorando. O velho agradeceu com um aceno e perguntou se ela estava estudando direitinho. Ela respondeu que sim, mas quis saber se ele iria à missa de domingo. Ele respondeu que não tinha o costume. A menina então comentou que o padre ia falar sobre gratidão e que Caramelo seria mencionado na homilia, porque inspirava bondade. O homem sorriu de leve, surpreso com a notícia. Aquilo ficou na cabeça por dias. Quando a chuva começou, foi de repente. Um temporal forte, com trovões e ventos que sacudiam as janelas. A água batia no telhado como se o céu tivesse desabado. O homem correu para fechar as frestas e percebeu que Caramelo estava inquieto. O cachorro ia e vinha pela varanda, farejando o ar, nervoso. Foi então que se ouviu um miado distante, fraco, vindo do fundo da rua. O homem tentou ignorar, mas Caramelo começou a latir insistentemente. O velho reclamou, pegou o lampião e saiu. A chuva castigava forte, e a lama já cobria os pés. Caminhou seguindo o som, até encontrar uma pequena caixa de papelão encharcada. Dentro dela, um gato filhote tremia. O homem pegou a caixa e olhou para o cachorro. Disse algo como só faltava isso agora, e voltou para casa. Secou o animal com um pano e o colocou perto do fogo. Caramelo observava de perto, curioso, mas sem hostilidade. O homem, ainda molhado, se sentou e ficou olhando os dois. Naquela noite, ele sonhou. Sonhou com o passado, com a mulher que um dia amou e que adorava recolher animais da rua. Sonhou com a risada dela ecoando pela casa, com o cheiro de bolo de fubá saindo do forno e com a música do rádio ao fundo. Acordou com os olhos marejados e a sensação de que o tempo tinha voltado, por um instante, a ser bom. No outro dia, o gato dormia sobre o tapete, e Caramelo estava deitado ao lado. O velho observava os dois e sentia o coração leve. Pela primeira vez em décadas, a casa parecia cheia. Havia barulho, movimento, e até o rádio parecia tocar mais afinado. Mas a tranquilidade não durou muito. Com as chuvas constantes, parte do telhado começou a vazar. O velho tentou subir para consertar, mas o corpo já não obedecia como antes. Escorregou, caiu sentado e soltou um gemido. Caramelo correu até ele, lambendo-lhe a mão. O homem suspirou e murmurou que estava ficando velho demais para certas teimosias. No dia seguinte, a menina das tranças voltou,
acompanhada da mãe e de 2 rapazes da vizinhança. Trouxeram telhas novas e consertaram o telhado. O homem, envergonhado, tentou recusar ajuda, mas a mulher respondeu que era o mínimo que podiam fazer por quem cuidava tão bem dos bichos da rua. Aos poucos, o velho percebeu que já não vivia sozinho. As pessoas passaram a aparecer mais. O padeiro deixava pães, a professora trazia jornais velhos para forrar o chão dos filhotes, e até o vizinho rabugento começou a cumprimentá-lo de vez em quando. Certa tarde, sentado na varanda, o velho observava o movimento na rua. As crianças voltavam da escola correndo, as mulheres conversavam nos portões, e Caramelo descansava preguiçoso sob o sol. Ele pensou no quanto tudo havia mudado desde que aquele cachorro aparecerá. Pensou em quantas manhãs de raiva e solidão desperdiçou e em como, agora, a vida parecia mais leve. O rádio chiava uma música antiga, daquelas que falam de amor e saudade. O homem fechou os olhos e deixou o som preencher o ar. Quando abriu novamente, viu a menina das tranças encostada no portão. Perguntou se podia entrar para ver os filhotes. Ele acenou afirmativamente. Enquanto ela brincava com os cães, perguntou por que ele vivia sozinho. O velho respondeu que a vida tinha levado tudo o que ele amava, e que o silêncio tinha virado companhia. A menina ficou pensativa e disse que talvez o silêncio só estivesse esperando companhia para voltar a falar. O homem ficou tocado com a frase e a guardou na memória. As semanas se passaram, e a chuva deu lugar ao vento frio e seco. Caramelo continuava fiel, sempre perto. Às vezes, acompanhava o homem até a venda e esperava do lado de fora, deitado. O dono do estabelecimento gostava de dizer que aquele cachorro tinha alma de gente. Um dia, o homem acordou mais fraco. Tentou levantar, mas o corpo não respondeu. Sentou-se na beira da cama e respirou com dificuldade. Caramelo percebeu e começou a latir. O som ecoou pela rua, chamando a atenção dos vizinhos. Pouco depois, a menina das tranças chegou correndo com a mãe. Encontraram o velho sentado, pálido, mas consciente. Ele disse que estava tudo bem, só precisava descansar. Mesmo assim, insistiram em levá-lo ao posto de saúde. Lá, o médico disse que ele estava anêmico e precisava se alimentar melhor, além de evitar esforço. De volta para casa, o homem sentou-se na varanda e olhou para o cachorro. Disse que agora precisaria da ajuda dele para cuidar da horta. Caramelo abanou o rabo, como quem promete cumprir a missão. Os dias seguintes foram mais tranquilos. O velho seguia as orientações do médico, e os vizinhos se revezavam para levar comida e companhia. Às vezes, ele se pegava sorrindo à toa, sem motivo, apenas pelo prazer de ver os filhotes brincando ou de sentir o cheiro do café pela manhã. Numa tarde fria, o padre da cidade passou pela rua e o cumprimentou. Disse que havia falado sobre ele na missa e que muitos estavam comovidos com sua história. O velho respondeu que não havia história nenhuma, apenas um cachorro teimoso que se recusava a ir embora. O padre riu e disse que às vezes é justamente essa teimosia que Deus usa para mudar corações. Naquela noite, a chuva voltou, mas agora soava diferente. O som da água batendo no telhado era suave, quase uma canção. O velho acendeu o fogo, serviu um pouco de leite quente e se sentou na cadeira de balanço. Caramelo deitou ao lado, o gato dormia enrolado no tapete, e os filhotes se aconchegavam juntos. O homem olhou para a cena e sentiu uma paz que há muito não conhecia. O frio já não incomodava tanto, e a solidão havia se transformado em lembrança distante. Enquanto o vento batia nas janelas, ele fechou os olhos e pensou no passado. Pensou nas pessoas que amou, nas perdas que o endureceram, e no acaso que trouxe aquele cachorro até seu portão. Sorriu de leve e murmurou para si mesmo que talvez o destino tivesse encontrado um jeito bonito de lhe devolver o que ele achava perdido. Lá fora, a chuva lavava as ruas e fazia o chão brilhar sob a luz do lampião. A cidade dormia em silêncio, e dentro daquela casa simples, o tempo parecia ter parado. Era o tipo de paz que não se explica, apenas se sente. E naquela noite fria de inverno, o homem finalmente entendeu que às vezes a vida recomeça quando menos se espera, e que um simples cachorro caramelo pode ser o fio que costura de volta o coração que um dia se quebrou. O inverno começava a dar lugar à primavera. As manhãs amanheciam com cheiro de terra molhada e o canto das andorinhas anunciava que o frio estava indo embora. O velho já se sentia mais forte, andando com mais firmeza, e a horta voltava a florescer. O verde intenso das folhas contrastava com o tom amarelado do cachorro que o acompanhava por todos os lados.
Caramelo parecia mais animado também. Corria pelo quintal, brincava com os filhotes e deitava à sombra das mangueiras, onde o vento soprava leve. A casa do homem já não era a mesma. As visitas se tornaram comuns. Às vezes, a menina das tranças aparecia com cadernos da escola e se sentava na varanda para fazer lição, enquanto Caramelo dormia aos seus pés. Outras vezes, o padeiro passava para entregar pães quentinhos, dizendo que sobraram da fornada. O velho fingia que reclamava, mas aceitava. E nas manhãs de domingo, o som distante do sino da igreja parecia mais acolhedor, menos solitário. Um dia, o homem acordou com barulho de martelos e vozes na rua. Abriu a janela e viu um grupo de voluntários construindo um pequeno abrigo de madeira perto da praça. Perguntou a um deles o que era aquilo e ouviu a resposta que o deixou surpreso. Seria um espaço para os cães da cidade, fruto de uma campanha feita pela escola, inspirada na história de Caramelo. O velho ficou em silêncio por um tempo. Sentiu um misto de orgulho e humildade, e depois sorriu, algo raro em outros tempos. Nos dias seguintes, a movimentação aumentou. Crianças levavam tijolos, os adultos traziam ferramentas, e até o padre apareceu para abençoar o local. O velho, que observava tudo da varanda, decidiu ajudar. Pegou sua velha enxada e foi até lá, oferecendo-se para nivelar o terreno. Ninguém acreditava no que via. O homem ranzinza que um dia enxotava o cachorro agora trabalhava lado a lado com os vizinhos. Enquanto cavava a terra, olhava para Caramelo, que corria entre as pessoas, abanando o rabo e recebendo afagos. Parecia o dono da festa. O homem ria sozinho, lembrando de quando via como um incômodo. Pensou no quanto o tempo e o afeto haviam transformado os dois. O abrigo ficou pronto em poucas semanas. Era simples, mas bonito. Feito de madeira clara, com telhado de telhas vermelhas e uma pequena cerca em volta. Havia até uma placa com o nome Amigos de Caramelo. O velho ajudou a fixá-la e, quando terminou, ficou olhando por alguns minutos. Não era só uma casa para os animais. Era um símbolo de algo maior, um lembrete de que até as feridas mais antigas podiam cicatrizar. Com a chegada da primavera, a cidade ganhou novas cores. As flores das laranjeiras perfumavam as ruas, e o céu parecia mais azul. O velho acordava com o canto dos pássaros e o som dos filhotes brincando. Era como se a vida tivesse voltado a pulsar dentro da casa. Mas em meio a toda essa calmaria, um problema começou a se formar. O vizinho rabugento, aquele que sempre reclamava de tudo, decidiu que não suportava mais o movimento de pessoas e animais perto de sua propriedade. Disse que o abrigo atraía sujeira e barulho, e que iria à prefeitura exigir que fosse removido. A notícia se espalhou rapidamente, deixando todos apreensivos. O velho tentou conversar com ele, mas o homem estava irredutível. Disse que a rua tinha virado um circo e que ninguém mais tinha sossego. O velho respondeu que sossego era coisa que só existia onde havia generosidade. O vizinho virou as costas e saiu, resmungando. Naquela noite, o velho não dormiu bem. Ficou pensando em como proteger o abrigo e os animais. Caramelo percebeu a inquietação e se aproximou, deitando a cabeça em seu colo. O velho passou a mão em seu pelo e sussurrou que não deixaria ninguém acabar com o que haviam construído juntos. No dia seguinte, reuniu os moradores na praça. Disse que o abrigo era de todos e que deveriam se unir para defendê-lo. As pessoas concordaram, e a notícia chegou à rádio local. Logo, a cidade inteira estava falando sobre o assunto. O vizinho, vendo a comoção, tentou insistir na reclamação, mas foi vencido pela opinião popular. A comunidade se fortaleceu. As crianças começaram a visitar o abrigo todos os dias, levando restos de comida e ajudando a limpar. A professora organizou um mural com fotos dos cães e frases de carinho. O velho ia lá todos os dias com Caramelo, sentava-se num banco e observava. Um dia, enquanto estava lá, a menina das tranças se aproximou com um caderno nas mãos. Disse que estava escrevendo uma redação sobre amizade e queria saber o que ele achava que significava essa palavra. O velho ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para o cachorro ao seu lado, e respondeu que amizade era quando alguém ficava mesmo depois que todo mundo já tinha ido embora. A menina anotou, sorriu e disse que aquele seria o título da redação. A semana-se. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você.
Passaram e o velho começou a notar algo novo dentro de si. Não era apenas contentamento. Era uma espécie de paz que vinha com o costume de viver cercado de vida. Percebia detalhes que antes não via: o reflexo do sol nas folhas da mangueira, o cheiro da chuva caindo na terra seca, o som das risadas vindas da praça. Tudo parecia mais nítido, mais cheio de propósito. Mas a vida, como sempre, gosta de testar o coração quando ele está tranquilo. Certa manhã, o velho notou que Caramelo mancava de uma das patas. Preocupado, tentou examiná-lo, mas o cachorro se esquivava. A menina das tranças, ao ver o animal mancando, chamou um rapaz da cidade que cuidava de bichos. Ele examinou e disse que parecia ser apenas um corte, nada grave, mas recomendou que o cachorro descansasse. O velho passou o dia inteiro cuidando de Caramelo. Limpou o ferimento com água morna e o cobriu com um pano limpo. Durante a noite, ficou sentado na varanda, observando o cachorro dormir. Sentia uma angústia estranha, como se tivesse medo de perder aquela presença. Nos dias seguintes, o cachorro melhorou rápido. Logo voltou a correr com os filhotes e a brincar com as crianças. O velho respirou aliviado e percebeu o quanto aquele animal significava para ele. A relação entre os dois estava mais forte do que nunca. Pareciam entender-se apenas com o olhar. O homem falava pouco, mas o silêncio entre eles era cheio de significado. Era uma amizade feita de gestos, de rotina, de confiança. Um dia, ao entardecer, o velho decidiu deixar o portão totalmente aberto. Não mais entreaberto, não mais empurrado com hesitação. Aberto de verdade. Queria que o mundo visse o que agora habitava ali dentro. O vento entrou pela casa, levando consigo o cheiro das flores e o som das risadas vindas da praça. Caramelo atravessou o portão, foi até o meio da rua e depois voltou, deitando-se na entrada, como se marcasse o território de quem não precisa mais fugir. O velho olhou a cena e entendeu que aquele gesto simples era um símbolo. O portão que antes servia para afastar agora era convite. Com o passar dos dias, o velho começou a receber visitas que vinham de outras cidades para conhecer o cachorro que mudará a história de um homem. Alguns traziam comida, outros queriam apenas ver de perto a dupla inseparável. O homem achava graça e dizia que não havia nada de especial ali, apenas um cachorro que não desistiu. Numa tarde de domingo, o padre o convidou para falar brevemente na missa, como exemplo de fé e transformação. Ele recusou de início, dizendo que não sabia discursar, mas acabou aceitando. Quando chegou o dia, a igreja estava cheia. O padre falou sobre compaixão e esperança, e então pediu que o velho dissesse algumas palavras. Ele caminhou devagar até o altar, olhou para as pessoas e disse com voz firme que nunca pensou que um cachorro pudesse ensinar tanto sobre paciência, lealdade e amor. Disse que passou metade da vida acreditando que o coração endurecido era proteção, mas que descobriu que era prisão. E que, se havia algo a agradecer, era o destino por ter colocado aquele animal no seu caminho. A igreja ficou em silêncio por um instante, e depois vieram os aplausos. O velho voltou para o banco, envergonhado, enquanto Caramelo, que esperava na porta, abanava o rabo como se entendesse tudo. Naquela noite, de volta à varanda, o homem olhou para o céu estrelado. A brisa morna da primavera tocava o rosto, e o som dos grilos preenchia o ar. Ele se lembrou de quando tudo começou, do portão enferrujado, dos chutes no chão, do silêncio pesado. E agora ali estava ele, rodeado de vida, com um cachorro deitado aos seus pés e um coração renovado. O portão continuava aberto, e pela primeira vez o velho entendeu o verdadeiro significado disso. Era mais do que um gesto físico. Era o símbolo de um recomeço. Era prova de que, por mais duro que alguém se torne, sempre existe uma fresta por onde o amor pode entrar. A lua iluminava a estrada de terra, e o som distante da praça mostrava que a cidade também havia mudado. Aquele cachorro Caramelo, simples e teimoso, tinha feito mais do que encontrar um lar. Tinha ensinado um homem a sentir outra vez. Naquele momento, o velho fechou os olhos e deixou o vento soprar livre. O passado ainda existia, mas já não doía. E o presente, cheio de pequenas alegrias, era suficiente. O portão ficaria aberto para sempre. A primavera seguia firme, colorida e barulhenta. As flores das mangueiras caíam sobre o chão batido, formando um tapete amarelo que o vento espalhava lentamente pela rua. O som das cigarras enchia as tardes quentes, e o cheiro de bolo de milho vinha da casa da vizinha, misturado ao perfume das roseiras da praça. Tudo parecia mais vivo, mais cheio de propósito.
Até o rádio da venda tocava músicas alegres, e as conversas nas calçadas eram sobre o abrigo de cães, a nova horta comunitária e o cachorro que todos agora chamavam de guardião da cidade. Caramelo se tornará uma espécie de lenda local. As crianças o procuravam antes de ir à escola, os idosos levavam restos de comida, e até os viajantes que passavam pela estrada perguntavam onde ficava o tal cachorro da praça. O velho observava tudo com um certo espanto. Nunca imaginou que um simples animal pudesse unir tanta gente. Uma manhã, um carro diferente parou em frente à casa. Era grande, moderno e tinha uma câmera acoplada no teto. Dele desceram duas pessoas com microfones e pranchetas. Vestiam coletes com o nome de uma emissora de televisão. O homem ficou parado na varanda, desconfiado. Um dos repórteres se aproximou com um sorriso educado e perguntou se ele era o dono do cachorro Caramelo. O velho respondeu que dono era palavra forte, mas que o cachorro morava ali. O repórter explicou que vinham de uma cidade grande e que haviam ouvido falar da história do homem que mudou de vida graças a um vira-lata. Queriam gravar uma matéria para o programa da tarde. O velho ficou sem palavras. A menina das tranças, que aparecerá naquele momento com o caderno da escola, gritou entusiasmada que Caramelo ia sair na televisão. O cachorro abanava o rabo, sem entender o alvoroço, e o velho, meio sem jeito, acabou aceitando. Durante o resto do dia, a rua virou um cenário. Os vizinhos apareceram, as crianças se alinharam com os filhotes nos braços, e até o padre veio dar sua bênção. O repórter fez perguntas sobre o passado, sobre como o homem conheceu o cachorro e o que tinha mudado desde então. Ele respondeu com simplicidade, sem floreios. Disse que um dia o cachorro apareceu, e que no começo foi difícil aceitar companhia, mas que agora não sabia mais viver sem ela. Enquanto a câmera filmava, o vento levantava o pó da estrada e as bandeirinhas da praça balançavam. Era como se até a cidade quisesse participar do momento. O velho percebeu que, pela primeira vez, não sentia vergonha. Estava orgulhoso da história que construíra sem planejar. Quando a matéria foi ao ar, uma semana depois, a repercussão foi imediata. Gente de longe começou a enviar cartas, presentes e até dinheiro para ajudar no abrigo. Uma mulher de outra cidade escreveu dizendo que havia reencontrado o pai depois de assistir à história de Caramelo, porque entendeu que ainda havia tempo de perdoar. O velho leu a carta devagar, sentindo o peso e a beleza das palavras. Aos poucos, o abrigo cresceu. Construíram novas baías, um pequeno espaço para consultas veterinárias e uma área de convivência. O velho passava as manhãs lá, ensinando as crianças a cuidar dos animais e a respeitar o tempo das coisas. Dizia sempre que o segredo era paciência, e que nada floresce se for tratado com pressa. Mas a vida, como costumava fazer, trouxe um novo desafio. O aumento das doações chamou a atenção de pessoas que queriam se aproveitar da situação. Um comerciante da cidade vizinha apareceu oferecendo ajuda, prometendo materiais, mas cobrando uma parte do dinheiro arrecadado. O velho desconfiou logo. Recusou educadamente, mas o homem insistiu, dizendo que sabia como transformar o abrigo num negócio lucrativo. Aquela palavra, lucrativo, ficou ecoando na cabeça do velho. Não gostava da ideia de transformar o que havia nascido de um gesto de amor em comércio. Conversou com o padre e com a professora da escola, que concordaram em manter tudo simples, sem ambição. A decisão uniu ainda mais a comunidade. As pessoas perceberam que o que dava valor àquele projeto não era o dinheiro, e sim o afeto que o sustentava. Com o passar dos meses, o velho começou a receber visitas inesperadas. Um dia, apareceu um grupo de estudantes universitários com máquinas fotográficas. Queriam registrar a história para um trabalho sobre solidariedade. Outro dia, uma moça trouxe uma pintura de Caramelo feita em tela. O velho pendurou o quadro na parede da sala e, toda vez que passava por ele, sentia o peito aquecer. O tempo foi moldando o ritmo da casa. As manhãs eram de movimento, com gente batendo no portão e os filhotes correndo pelo quintal. As tardes eram de calmaria, com o homem sentado na varanda e Caramelo dormindo ao seu lado. As noites, de tranquilidade. Ele já não se assustava com o som da chuva nem se incomodava com o vento batendo nas janelas. Era como se o mundo inteiro tivesse encontrado um jeito de se equilibrar ali, entre o silêncio e o som da vida. Mas então veio o verão, e com ele uma onda de calor que castigou a cidade. O chão rachou, os rios baixaram, e a horta começou a secar. O velho acordava cedo para regar as plantas, mas a água já não era suficiente. Um dia, ao ir buscar baldes no poço,
percebeu que o nível estava quase no fim. A comunidade se uniu mais uma vez. Organizaram mutirões para buscar água no rio mais distante, e as crianças levavam garrafas para encher. O velho participava de tudo, mesmo cansado. Dizia que não podia deixar o trabalho pela metade, que a seca passaria, como tudo na vida. Em meio àquele esforço coletivo, algo bonito aconteceu. O vizinho rabugento, aquele que um dia quis acabar com o abrigo, apareceu oferecendo um carro-pipa. Disse que tinha um amigo que devia um favor e que poderia ajudar. O velho olhou com surpresa, mas não disse nada. Apenas apertou-lhe a mão, e os dois sorriram, pela primeira vez, como amigos. A chuva demorou, mas veio. E quando veio, foi como um presente. Caiu forte durante toda uma noite, lavando a terra seca, enchendo os baldes e devolvendo verde às árvores. O velho ficou na varanda observando a água escorrer pelo quintal. Caramelo corria de um lado para o outro, latindo para o céu, como se festejasse o retorno da vida. Nos dias seguintes, o clima ficou fresco e agradável. A horta renasceu, o abrigo ficou cheio de movimento, e o velho voltou a sorrir com facilidade. Às vezes, ficava apenas observando o cachorro deitado ao sol e pensava em como era curioso o destino. Aquele animal que um dia apanhava de sua ignorância agora era o motivo de todas as suas alegrias. Uma manhã, enquanto tomava café, o velho ouviu passos na varanda. Era um rapaz jovem, com uma pasta debaixo do braço. Disse que era jornalista e que estava escrevendo um livro sobre histórias reais de transformação. Queria incluir a de Caramelo e do velho. O homem respondeu que não sabia se havia tanto assim para contar, mas o rapaz insistiu. Disse que o livro falaria sobre o poder da bondade e que aquela história era um exemplo perfeito. O velho pensou um pouco e concordou. Durante várias tardes, sentaram-se na varanda. O rapaz fazia perguntas, anotava, e o velho respondia com calma, lembrando de tudo, da primeira vez que enxotou o cachorro, da festa do milho, da chuva que trouxe o gato, da construção do abrigo e de como a cidade inteira se uniu em torno de um animal de rua. Quando o livro ficou pronto, meses depois, o rapaz voltou com um exemplar. Entregou ao velho e mostrou a capa, uma ilustração simples, com o cachorro Caramelo sentado diante de um portão aberto. O título era O Dia em que o Amor Voltou. O homem passou a mão na capa, com os olhos marejados. Disse que nunca imaginou ver sua vida contada em papel. A notícia se espalhou, e o livro começou a circular. Pessoas de outros estados escreveram cartas, dizendo que se sentiram tocadas, que haviam adotado animais, que haviam perdoado parentes, que haviam decidido recomeçar. O velho lia cada mensagem com calma, e em cada uma havia um reflexo de sua própria mudança. Certa tarde, recebeu um envelope diferente. Dentro havia uma foto antiga, amarelada, mostrando uma mulher segurando um cachorro. No verso, estava escrito: para o homem que me ensinou que nunca é tarde para cuidar. Era de uma antiga conhecida que havia deixado a cidade há décadas. O velho ficou em silêncio por um longo tempo, segurando a foto contra o peito. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de dourado. O homem se levantou, caminhou até o portão e observou a rua. O abrigo ao fundo, as crianças brincando, o som distante do sino da igreja. Caramelo estava deitado no mesmo lugar de sempre, tranquilo, atento, como um guardião silencioso. O velho se sentou na escada da varanda e pensou em tudo o que tinha acontecido. Lembrou-se dos dias escuros, do isolamento, da raiva que carregava sem saber porquê. Lembrou-se do primeiro olhar do cachorro, calmo e firme, e de como aquele olhar atravessou suas defesas. O vento da tarde soprou leve, balançando as folhas da mangueira. Ele respirou fundo e sentiu o cheiro do tempo, o mesmo cheiro de antes, mas agora diferente. Era o cheiro de casa, de pertencimento, de vida compartilhada. Naquele momento, o velho entendeu algo que nunca havia compreendido antes. Não era ele quem havia salvado o cachorro. Era o cachorro quem o havia salvado. E, enquanto a noite caía sobre a cidade, o homem sorriu, certo de que, de alguma forma, aquele portão aberto permaneceria assim para sempre, não apenas na casa, mas dentro dele. O verão se despedia devagar, deixando o chão quente e o ar pesado. As cigarras ainda cantavam alto nas árvores, mas o vento começava a mudar de tom, soprando mais frio e constante, anunciando a chegada do outono. As folhas secas se acumulavam nos cantos da praça, e o som dos sinos da igreja parecia mais nítido nas manhãs claras. A cidade se preparava para o fim de mais um ciclo, e o velho sentia dentro de si a mesma sensação de recomeço.
O livro sobre Caramelo havia se espalhado por várias cidades. Gente de longe vinha conhecer o abrigo e o cachorro que inspirara tantas mudanças. As crianças chamavam o velho de seu João, embora ninguém soubesse se esse era mesmo seu nome. Ele não se importava. Sorria com o apelido e oferecia café aos visitantes. A vida, antes silenciosa, agora era feita de conversas e risadas. Certo dia, chegou uma carta diferente das outras. O envelope era grosso, de papel bonito, e o remetente vinha de uma capital distante. Era de uma editora convidando o velho para uma feira de livros. Queriam que ele e Caramelo participassem de uma palestra sobre convivência e transformação. O homem quase riu ao ler. Disse em voz alta que nunca tinha saído da cidade e que não falaria bem nem para a rádio local. Mas a menina das tranças, que agora já estava mais alta e estudava no colégio, insistiu dizendo que o mundo precisava ouvir a história dele. Os vizinhos também apoiaram. O padre ofereceu ajuda, a professora se comprometeu a cuidar do abrigo, e até o vizinho rabugento disse que emprestaria o carro. Depois de tanta insistência, o velho aceitou. Arrumou uma mala pequena, colocou dentro a melhor camisa que tinha e preparou um cobertor para Caramelo. A cidade inteira foi se despedir na saída. As crianças correram atrás do carro gritando boa viagem, e o homem acenava pela janela, surpreso por sentir saudade de um lugar do qual um dia quis fugir. A viagem foi longa. A estrada se estendia por campos e serras, e o vento entrava pela janela com cheiro de terra e liberdade. Caramelo viajava deitado, a cabeça apoiada nas pernas do dono. O velho observava a paisagem e lembrava dos dias em que acreditava que o mundo acabava depois da porteira de casa. Agora via que o mundo era grande e cheio de histórias parecidas com a dele. Quando chegaram à cidade grande, o velho ficou impressionado. Os prédios pareciam tocar o céu, as luzes não se apagavam nem de madrugada, e o barulho dos carros era constante. Tudo se movia rápido demais. Mas, curiosamente, ninguém parecia reparar em ninguém. Ele sentiu uma ponta de tristeza por perceber que, quanto mais gente havia, menos olhares se cruzavam. O evento aconteceria em um centro cultural enorme, com estandes de livros, banners e telas luminosas. O velho e o cachorro foram recebidos com carinho. As pessoas queriam tirar fotos, fazer perguntas e ouvir a história diretamente de quem a viveu. Caramelo parecia à vontade, como se entendesse que aquele momento era importante. Quando chegou a hora da palestra, o velho subiu ao palco acompanhado do cachorro. Havia uma plateia grande, com jovens, idosos, famílias e curiosos. Ele olhou para aquele mar de rostos e respirou fundo. Disse que nunca pensou em contar uma história, que a vida é feita de acasos e que, às vezes, o que a gente chama de destino é só a persistência da bondade tentando entrar. Contou sobre o primeiro encontro, sobre a raiva que sentia, sobre como o cachorro o ensinou a reaprender o mundo. Enquanto falava, a plateia ouvia em silêncio. Algumas pessoas choravam discretamente, outras sorriam. Ao final, o velho agradeceu e se preparou para descer, mas o público se levantou em aplausos demorados. Caramelo abanava o rabo e olhava para ele com o mesmo olhar tranquilo de sempre. O velho se abaixou e disse baixinho que tudo aquilo era por causa dele. Nos dias seguintes, os dois viraram notícia. Jornais e programas de televisão falaram sobre o caso. Receberam convites para outros eventos, mas o velho recusou. Disse que sua casa o esperava, e que o abrigo precisava dele. Despediu-se das pessoas, pegou a estrada de volta e respirou aliviado ao ver o horizonte conhecido da cidade pequena. O retorno foi uma festa. As crianças correram ao encontro do carro, as mulheres trouxeram bolos e o padre tocou o sino da igreja. O velho se emocionou, abraçando cada um. Disse que era bom voltar para casa, porque é lá que o coração aprende a bater no ritmo certo. Nos dias que se seguiram, o velho retomou a rotina. Acordava cedo, cuidava da horta, alimentava os bichos e passava o resto do dia no abrigo. Mas agora havia uma diferença. Ele sentia que precisava retribuir tudo o que havia recebido. Então começou a ensinar. Reunia as crianças e lhes mostrava como plantar, como tratar os animais, como respeitar o tempo das coisas. A menina das tranças o ajudava em tudo. Já não era mais tão pequena, mas ainda tinha o mesmo brilho nos olhos. Um dia, enquanto varriam o quintal, ela perguntou o que ele achava que era o segredo da felicidade. O velho respondeu que era não esperar demais e agradecer pelo suficiente. Ela anotou a frase num caderno, dizendo que queria se lembrar daquilo para sempre.
O tempo passou e a cidade continuou crescendo. O abrigo se transformou num ponto de encontro, onde pessoas de todas as idades vinham conversar, trocar receitas, contar histórias. Até casamentos começaram a ser celebrados lá, com caramelo como espécie de padrinho simbólico. Mas a vida, mesmo quando boa, ainda traz provas. Um dia, durante uma tempestade, o rio que cortava a cidade transbordou. As ruas ficaram alagadas, e o abrigo correu risco de ser inundado. O velho não pensou duas vezes. Pegou baldes, cordas e, com a ajuda dos vizinhos, começou a retirar os animais. A chuva caía forte, o vento uivava, e a água subia rápido. Caramelo corria de um lado para o outro, ajudando como podia, guiando os filhotes e latindo para chamar atenção quando algum ficava para trás. Foi uma noite longa. Quando a chuva finalmente cessou, o abrigo estava parcialmente destruído. As pessoas, porém, estavam salvas, e nenhum animal se perdeu. A cidade se uniu mais uma vez. No dia seguinte, chegaram doações de todos os cantos. Vieram alimentos, materiais e até voluntários desconhecidos. Em poucos dias, o abrigo foi reconstruído, maior e mais forte. O velho olhava para aquele movimento com um orgulho sereno. Sabia que o verdadeiro milagre não era o prédio novo, mas o que havia nascido dentro das pessoas. O cachorro Caramelo, um simples vira-lata de rua, havia acendido uma chama que agora iluminava uma cidade inteira. O outono avançava. As manhãs estavam mais frias, e o velho sentia o corpo cansar com mais facilidade. Ainda assim, fazia questão de caminhar até a praça todos os dias. Sentava-se no banco de sempre, com o cachorro ao lado, e observava a vida acontecer. As crianças brincando, os vendedores conversando, os pássaros voando em bandos. Tudo tinha um sentido que ele só agora compreendia. Numa dessas manhãs, a menina das tranças apareceu com uma novidade. Disse que a prefeitura queria erguer uma pequena estátua de Caramelo na entrada da cidade. O velho riu, dizendo que o cachorro não precisava disso. Mas ela insistiu, dizendo que não era homenagem a um animal, e sim ao que ele representava, a gentileza que transforma. O homem ficou pensativo. Disse que, se fosse para fazer, que fosse simples, com o cachorro olhando para o portão aberto da casa, para que ninguém esquecesse que o verdadeiro monumento era o gesto de acolher. A estátua foi inaugurada no início do inverno. Gente de toda parte compareceu. Havia música, fogueira, e o cheiro de milho cozido se espalhava no ar. O velho, emocionado, segurava a coleira de caramelo enquanto o padre fazia a bênção. Quando o pano foi retirado, um murmúrio de encantamento percorreu a multidão. Era uma escultura pequena, feita de bronze, com o cachorro em posição de guarda e o olhar sereno. O velho passou a mão na cabeça do animal real, que olhava para a própria imagem com curiosidade. Disse que aquele era o retrato da lealdade, e que, se o mundo tivesse mais corações como o dele, ninguém se sentiria sozinho. Naquela noite, quando voltou para casa, o homem sentou-se na varanda e observou o portão, agora famoso. Pensou em tudo o que havia vivido desde o dia em que chutava o cachorro para fora. Pensou em como a vida, com toda sua dureza, ainda sabia ser generosa. Caramelo deitou-se a seus pés, como sempre fazia. O velho passou a mão em seu pelo e sentiu o calor daquele corpo amigo, constante, presente. A lua iluminava a estrada de terra, e o vento trazia o cheiro distante do rio. O homem respirou fundo e sorriu. Percebeu que, depois de tanto tempo fugindo do mundo, o mundo tinha vindo até ele. E que o amor, quando é verdadeiro, não precisa ser buscado. Ele simplesmente encontra o caminho de volta. O portão continuava aberto. E assim ficaria, para sempre. O inverno chegou com força naquele ano. O vento cortava o rosto e fazia as janelas tremerem durante a madrugada. A neblina descia sobre a cidade nas primeiras horas do dia, escondendo o topo das árvores e transformando as ruas em caminhos de sombras úmidas. Mesmo assim, o velho não deixava de seguir sua rotina. Acordava antes do sol, preparava café preto e um pedaço de pão, e saía para o abrigo com o casaco grosso e o chapéu puxado até as orelhas. Caramelo ia ao seu lado, trotando firme, com o focinho baixo, farejando o chão gelado. As manhãs eram silenciosas. O velho gostava de ouvir o som do vento entre as folhas secas, o latido distante de algum cão e o barulho suave da enxada cortando a terra. Havia algo de sagrado naquela calma. Depois de tanto tempo de barulho interior, o silêncio agora era um abrigo.
Ele descobrira que o silêncio também fala, e às vezes diz as coisas mais importantes. Os dias seguiam tranquilos, mas uma inquietação começou a nascer no peito do velho. Era algo que ele não sabia explicar direito, uma sensação de que o tempo estava passando rápido demais. Observava as crianças da cidade crescendo, os filhotes do abrigo sendo adotados, as árvores da praça trocando de folhas. Tudo mudava diante de seus olhos. E embora houvesse paz em sua vida, havia também um leve medo de perder aquilo que havia conquistado. Numa tarde fria, enquanto cuidava da horta, o velho recebeu uma visita inesperada. Um rapaz alto, de olhar calmo e voz firme, se apresentou como veterinário. Disse que estava se mudando para a cidade e gostaria de oferecer ajuda no abrigo. O velho o recebeu com desconfiança no início, mas logo percebeu que o jovem tinha um coração bom. Trabalhava com dedicação, tratava os animais com paciência e conversava com todos com gentileza. Com o tempo, o veterinário se tornou presença constante. Ele trouxe novas ideias para o abrigo, como campanhas de adoção e mutirões de cuidados. A cidade se animou com a novidade. Gente que antes apenas visitava passou a participar de verdade. O velho observava tudo de longe, admirando a energia do rapaz e pensando em como o mundo parecia se renovar sem cessar. Caramelo, como sempre, se adaptou rapidamente. Gostava do novo amigo e o acompanhava em suas tarefas. Um dia, o veterinário comentou que o cachorro já estava ficando velho e que seria bom fazer exames para garantir sua saúde. O velho sentiu um aperto no peito, mas concordou. Sabia que o tempo também passava para os animais. Os exames mostraram que Caramelo estava bem, apenas cansado. O veterinário recomendou mais descanso e menos exposição ao frio. O velho começou a acender o fogão de lenha todas as noites, deixando o cachorro dormir perto do calor. Observava o animal respirando tranquilo e sentia gratidão. Pensava em como aquele corpo forte e simples havia carregado tanta história, tanta transformação. Durante o inverno, o abrigo recebeu um presente inesperado. Um grupo de voluntários de outra cidade apareceu trazendo cobertores, ração e brinquedos. Disseram que tinham conhecido a história pelo livro e queriam retribuir. O velho ficou emocionado, mas algo dentro dele o fez refletir sobre o tamanho das coisas. Lembrou-se de quando o abrigo era apenas um pedaço de telha e um cercado improvisado. Agora havia estruturas novas, gente vindo de longe, e ele se perguntava se a essência ainda era a mesma. Numa noite, enquanto o vento batia forte na janela, ele se levantou e foi até a varanda. A lua aparecia entre as nuvens, prateando o telhado das casas. O velho olhou para o portão aberto e pensou em tudo o que havia acontecido desde aquele primeiro encontro com Caramelo. Sentiu orgulho, mas também uma pontada de nostalgia. Às vezes, o coração teme perder o que ama mesmo quando sabe que já conquistou. Nos dias seguintes, o veterinário começou a organizar um projeto novo. Queria transformar parte do abrigo em um centro de convivência para idosos. Disse que muitos moradores da cidade viviam sozinhos e que o contato com os animais poderia trazer alegria a eles. O velho gostou da ideia. Ajudou a construir bancos, a pintar paredes e a plantar flores no pátio. Quando o centro ficou pronto, uma pequena cerimônia foi realizada. Vieram pessoas que o velho não via há anos. Alguns antigos colegas de trabalho, outros conhecidos de longe. Todos queriam ver o resultado daquele novo capítulo. O padre fez uma oração simples, e a menina das tranças, agora moça, leu um texto sobre a importância da compaixão. Caramelo ficou deitado no meio do pátio, como se entendesse que era o centro daquela celebração silenciosa. O projeto foi um sucesso. Os idosos vinham diariamente, sentavam-se ao sol e contavam histórias enquanto acariciavam os cães. O velho passava boa parte do dia conversando com eles. Muitos diziam que se sentiam renascidos. Um deles contou que fazia anos que não ria de verdade. O velho ouviu com atenção e respondeu que a alegria é como fogo, basta uma faísca para reacender o que parecia apagado. Mas o tempo, com sua sabedoria antiga, trouxe outra reviravolta. O veterinário recebeu uma proposta de trabalho em outra cidade. Era uma oportunidade boa, que ele não podia recusar. O velho ouviu a notícia com serenidade, embora o coração apertasse. Disse que compreendia e que ficava feliz em ver o rapaz seguir seu caminho. Na despedida, o veterinário prometeu voltar sempre que pudesse. Depois que ele partiu, o abrigo ficou mais silencioso. As crianças ainda vinham, as doações continuavam, mas havia um vazio diferente.
O velho percebeu que, assim como ele um dia aprendeu com Caramelo, agora o veterinário seguiria ensinando outros. E isso era o que realmente importava. Com a saída do amigo, o homem voltou a cuidar do abrigo quase sozinho. As manhãs frias o cansavam mais, e o corpo já não respondia com tanta agilidade. Mesmo assim, ele insistia em fazer tudo com as próprias mãos. Um dia, enquanto varria o pátio, a menina das tranças apareceu com um caderno nas mãos. Disse que estava escrevendo um livro sobre as histórias do abrigo e queria registrar as lembranças dele. O velho sorriu e disse que a vida é feita de lembranças, mas que o mais bonito é quando alguém decide compartilhá-las. Durante várias tardes, os dois se sentavam na varanda. Ela fazia perguntas e anotava tudo. O velho falava com calma, lembrando dos cheiros, dos sons, das pessoas que passaram por ali. Às vezes, se emocionava e precisava fazer silêncio. Caramelo ficava deitado aos pés deles, atento, como se vigiasse o passado. Enquanto escreviam, o tempo continuava a girar. As árvores da praça perderam as folhas e ficaram nuas contra o céu cinza. As crianças passaram a usar cachecóis, e o sino da igreja parecia tocar mais devagar. O velho sentia o inverno dentro de si também, mas sem tristeza. Havia um tipo de beleza em ver o mundo desacelerar. Uma tarde, a menina perguntou o que ele mais aprendeu com a vida. O velho pensou por um instante e respondeu que aprendeu que todo ser, por menor que pareça, tem algo a ensinar. Disse que o cachorro ensinou sobre paciência, o gato sobre leveza, as crianças sobre esperança e o tempo sobre humildade. Ela anotou cada palavra com cuidado, como quem grava uma oração. Dias depois, um fato curioso aconteceu. Uma senhora de outra cidade apareceu no abrigo dizendo que queria adotar um cão idoso. Disse que havia lido a história do velho e queria fazer o mesmo, dar uma nova chance a quem parecia esquecido. Ele sorriu e a levou até o canil onde ficavam os mais velhos. Enquanto ela escolhia um companheiro, o velho percebeu que a lição estava completa. O amor que começou com um cachorro de rua agora se multiplicava em gestos simples, espalhados pelo mundo. Com o fim do inverno, os dias começaram a clarear mais cedo. A cidade voltava a se encher de vida, e as flores surgiam nos quintais. O velho sentia o coração aquecido. Caminhava devagar pela estrada, com Caramelo ao lado, e cumprimentava todos que encontrava. Alguns o chamavam de mestre, outros de amigo. Ele apenas sorria, porque sabia que os títulos não importavam. O que importava era a caminhada. Certa manhã, o velho acordou com o canto dos pássaros. O ar estava frio, mas o sol começava a aquecer as telhas. Sentou-se na varanda com uma xícara de café e observou Caramelo dormindo. O cachorro respirava com calma, o peito subindo e descendo lentamente. O homem pensou que talvez a maior felicidade da vida seja poder contemplar a paz de quem se ama. O vento soprou suave, balançando as cortinas. O velho fechou os olhos e ouviu o som do mundo, o farfalhar das folhas, o murmúrio distante das vozes, o latido de um cão ao longe. Sorriu, sentindo que cada som carregava uma memória. A vida era uma música lenta, feita de notas simples, e ele finalmente aprenderá a ouvi-la. O silêncio voltou, não como ausência, mas como presença. Um silêncio cheio de significados, do tipo que ensina mais do que qualquer palavra. O velho respirou fundo e deixou que esse silêncio o envolvesse. Pela primeira vez, sentiu que tudo estava exatamente onde deveria estar. Caramelo abriu os olhos e levantou a cabeça. O velho se abaixou, passou a mão em seu pelo e disse em voz baixa que o mundo era bonito, e que ele, mais do que ninguém, merecia ver isso todos os dias. O sol se espalhou pelo quintal, aquecendo o chão. O portão continuava aberto, e além dele a estrada seguia, longa e serena, convidando para o que viesse. Naquele instante, o homem percebeu que o amor não acaba quando o tempo passa. Ele apenas muda de forma, se espalha, se transforma em gestos, memórias e silêncios. E é nesses silêncios que mora a verdadeira eternidade. A primavera retornou, e com ela a cidade ganhou novas cores. As flores de ipê desabrocharam nas calçadas, pintando o chão com pétalas amarelas que dançavam ao vento. O cheiro de terra molhada se misturava ao perfume das frutas maduras, e as cigarras voltaram a cantar, anunciando que o ciclo da vida seguia em frente. O velho acordava todos os dias com o coração leve, como se cada amanhecer fosse uma dádiva. Caramelo também parecia rejuvenescido. Mesmo com o pelo mais claro e os passos mais lentos, mantinha o olhar atento e curioso.
Passava boa parte do tempo na praça, observando as crianças brincarem, enquanto o velho conversava com os vizinhos e cuidava das plantas. A rotina simples era o que mais lhe agradava. Já não precisava de surpresas, porque aprenderá que a beleza estava no comum. Uma manhã, o carteiro apareceu trazendo uma carta com selo colorido. O velho abriu com cuidado e leu em silêncio. Era um convite da prefeitura. Queriam que ele e Caramelo participassem da festa de aniversário da cidade. Iriam receber uma homenagem especial por tudo o que haviam feito pela comunidade. O velho ficou sem saber o que responder. Não gostava de ser o centro das atenções, mas a menina das tranças, agora professora, insistiu dizendo que ele não podia recusar. Disse que aquela celebração não era apenas dele, mas de todos que acreditaram na mudança. Nos dias que antecederam a festa, a cidade inteira se envolveu nos preparativos. As ruas foram enfeitadas com bandeirolas, os moradores pintaram as fachadas das casas, e o cheiro de bolo de fubá saía das janelas. O velho observava tudo com um sorriso tímido. Pensava em como aquela mesma cidade já fora silenciosa, quase adormecida, e agora pulsava com vida. Na véspera da festa, ele foi até o abrigo verificar se estava tudo em ordem. O veterinário que havia partido meses antes retornará de visita e o ajudava com alegria. As crianças estavam empolgadas, limpando gaiolas, lavando tigelas e decorando as baías com fitas coloridas. O velho sentiu um orgulho silencioso. Sabia que aquele lugar já não dependia dele para continuar. O abrigo tinha se tornado um organismo vivo, alimentado pelo amor coletivo. Na manhã da celebração, o sol nasceu mais brilhante que o habitual. O velho vestiu a mesma camisa que usará na viagem à cidade grande, ajeitou o chapéu e chamou Caramelo, que abanou o rabo com energia. Saíram juntos pela estrada de terra, cumprimentando todos que encontravam no caminho. As pessoas o saudavam com alegria, algumas tiravam fotos, outras apenas acenavam. A praça central estava lotada. Um palco fora montado em frente à igreja, e o prefeito, o padre e a professora esperavam com sorrisos largos. O velho subiu devagar os degraus, com Caramelo ao seu lado. O público o aplaudiu de pé. O padre fez uma breve oração, agradecendo por aquele homem e aquele cão que haviam mudado o coração da cidade. O velho, emocionado, abaixou a cabeça. Quando o prefeito entregou uma placa de homenagem, o velho olhou para ela e disse que o mérito não era dele. Contou que um dia fora um homem fechado, incapaz de ver o valor das coisas simples, e que foi um cachorro de rua quem lhe ensinou o que é viver de verdade. Disse que todos nós carregamos dentro de nós um portão trancado, e que só encontramos a paz quando o abrimos. O discurso foi seguido por um silêncio profundo, desses que valem mais que aplausos. Depois, vieram os sorrisos, os abraços, as risadas. A banda começou a tocar, e as crianças dançaram em volta de Caramelo, que parecia se divertir com toda a movimentação. O velho observava a cena com os olhos marejados. Sentia-se parte de algo maior do que ele mesmo. Mais tarde, enquanto o sol começava a se pôr, o velho se afastou da festa e caminhou até o abrigo. O lugar estava tranquilo, com um cheiro familiar de ração e capim fresco. Ele se sentou no banco sob a mangueira e ficou em silêncio, observando o entardecer dourar o horizonte. O vento soprava suave, levantando as folhas secas do chão. Caramelo deitou-se a seus pés, como fazia desde o primeiro dia, e o velho falou em voz baixa, dizendo que tudo aquilo só existia por causa dele. O cachorro levantou a cabeça, olhou para o homem e abanou o rabo, como se compreendesse cada palavra. O velho riu e continuou falando. Disse que, às vezes, a vida precisa de um tropeço para nos mostrar o caminho certo, e que ele tropeçara no melhor amigo que poderia ter. De repente, um grupo de crianças se aproximou. Tinham vindo procurá-lo para uma surpresa. A menina das tranças, agora mulher, liderava o grupo com uma caixa de madeira nas mãos. Entregou-a ao velho e pediu que abrisse. Dentro havia dezenas de pequenas cartas escritas por moradores da cidade. Eram mensagens de agradecimento, desenhos, lembranças, palavras simples, mas cheias de carinho. O velho leu algumas em voz alta. Uma dizia: "Obrigada por me ensinar a cuidar." Outra: "O abrigo me deu meu melhor amigo." Outra ainda: "Caramelo me fez acreditar que existe bondade no mundo." O homem não conseguiu conter as lágrimas. Disse que nunca imaginou que um gesto tão pequeno pudesse crescer tanto. A noite chegou devagar, e as estrelas começaram a surgir. O velho ficou ali, lendo carta por carta,
enquanto Caramelo dormia encostado em sua perna. Quando terminou, olhou para o céu e agradeceu em silêncio. Sentia-se completo, como se todas as partes de sua vida finalmente se encaixassem. Os dias seguintes foram de calma e alegria. O abrigo continuou recebendo visitantes, e a cidade manteve viva a tradição de celebrar os animais. Todos os anos, naquele mesmo dia, fazia uma caminhada até a praça, levando cães e gatos para adoção, e o velho sempre era convidado de honra. Mas ele já se contentava em observar de longe. Gostava de sentar-se na varanda e ver as pessoas passando com os animais no colo. Gostava de saber que, mesmo quando não estivesse mais ali, a semente continuaria crescendo. Certa tarde, enquanto regava a horta, o velho ouviu um som diferente. Um miado suave vinha debaixo da cerca. Ele se abaixou e encontrou um pequeno gato encharcado, tremendo de frio. Sorriu ao lembrar da primeira vez que um gato apareceu ali, anos atrás, durante a tempestade. Pegou o animal com cuidado, secou-o com um pano e o levou até o fogão de lenha. Caramelo se aproximou, curioso, e cheirou o pequeno visitante, que o olhou assustado por um instante antes de se aconchegar ao seu lado. O velho observou a cena com ternura. Disse que a vida tinha um senso de humor bonito, porque sempre trazia de volta as mesmas lições, apenas com rostos diferentes. Chamou o gato de Esperança e o deixou dormir perto do fogo. As semanas passaram, e o gato se adaptou rapidamente. Corria pelo quintal, brincava com as folhas e às vezes subia no telhado. O velho ria ao vê-lo aprontar, e Caramelo, paciente, observava tudo de longe. Havia uma tranquilidade suave na casa, como se o tempo tivesse se estendido apenas para eles. Num fim de tarde, a menina das tranças foi visitá-los. Trouxe um bolo de fubá e algumas mudas de flores. Sentaram-se os três na varanda e ficaram observando o pôr do sol. O céu estava dourado, e o vento trazia o cheiro de capim e lenha. Ela perguntou se ele ainda acreditava que a vida podia mudar de novo. O velho respondeu que a vida muda todos os dias, mas que, com o coração em paz, não há mudança que assuste. Enquanto conversavam, um grupo de pássaros cruzou o céu, voando informação. O velho os acompanhou com o olhar e disse que cada voo é uma lembrança de que ninguém está realmente preso. A moça sorriu e disse que escreveria aquela frase no livro que preparava. O sol desceu devagar, pintando tudo de um dourado intenso. As folhas da mangueira pareciam brilhar, e até a terra sob os pés ganhava uma cor viva. O velho fechou os olhos por um instante, sentindo o calor do fim de tarde no rosto. Aquilo era mais do que um simples pôr do sol. Era como se o tempo parasse para agradecer também. Quando abriu os olhos, viu Caramelo olhando para ele. O cachorro tinha o mesmo olhar calmo e firme de sempre. O velho sorriu e disse que, se pudesse resumir a vida em uma imagem, seria aquela: um homem, um cachorro e um portão aberto para o mundo. Naquela noite, antes de dormir, ele acendeu o fogão de lenha e ficou observando o fogo dançar. O estalo da madeira, o cheiro da fumaça e o calor suave preencheram o ambiente. Pegou uma das cartas da caixa e leu em voz baixa: o amor não precisa ser grande, só precisa ser constante. Dobrou o papel, colocou-o sobre a mesa e olhou para o portão, que continuava aberto, como sempre. O vento entrou leve, balançando a cortina. O velho respirou fundo e sussurrou que aquele era o dia em que o sol ficou dourado, o dia em que entendeu, de uma vez por todas, que a felicidade é feita das coisas que a gente escolhe cuidar. Lá fora, o céu estrelado parecia mais próximo, e o som do rio ao longe se misturava ao respiro tranquilo de Caramelo. A cidade dormia em paz, e o velho sabia, no fundo do coração, que o amor que começou naquela estrada de terra jamais se apagaria. Amanheceu sereno naquele último dia de verão. O céu estava limpo, azul como o olhar das manhãs que prometem paz, e o vento soprava leve, espalhando o perfume das flores recém-abertas. O velho acordou cedo, como sempre fazia, e ficou alguns minutos sentado à beira da cama, observando a luz entrar pela janela. Havia algo diferente no ar, uma espécie de tranquilidade profunda, como se o próprio tempo tivesse diminuído o passo para não perturbar aquele instante. Levantou-se devagar, ajeitou o cobertor sobre a cama e caminhou até a varanda. Lá fora, a cidade ainda despertava. O canto dos galos ecoava ao longe, e as primeiras vozes se misturavam ao som do vento nas folhas. O velho respirou fundo e sentiu o cheiro da terra, do café fresco e da vida que renascia todos os dias. Caramelo apareceu logo depois, com o andar preguiçoso de quem conhece todos os caminhos do mundo. O pelo, agora mais claro e com alguns fios brancos no focinho,
brilhava sob o sol. O velho sorriu, abaixou-se e passou a mão na cabeça do cachorro. Disse, num sussurro quase infantil, que aquele seria um bom dia para andar um pouco pela estrada. Tomou o café devagar, ouvindo o chiado do fogão de lenha e o barulho do vento batendo nas frestas da porta. Depois pegou o chapéu, abriu o portão e saiu com Caramelo ao lado. O portão ficou aberto, como sempre, balançando levemente com o vento. A estrada de terra estava dourada, coberta pelos restos das folhas de ipê. As árvores formavam um túnel de sombras, e o sol entrava entre elas como um mosaico de luz. O velho caminhava devagar, lembrando de tudo o que havia vivido ali. Cada passo parecia uma memória. Lembrou-se do dia em que enxotava o cachorro, dos gritos, da raiva, da solidão. Lembrou-se do olhar de Caramelo, firme e calmo, que parecia ver o que ele ainda não via. Agora, tantos anos depois, aquele mesmo olhar ainda o acompanhava, mas não havia mais culpa. Havia gratidão. Era como se cada ferida antiga tivesse virado cicatriz, e cada cicatriz tivesse se tornado parte da história que ele jamais gostaria de apagar. No caminho, encontraram algumas crianças brincando com filhotes perto do rio. Elas correram até o velho e o cumprimentaram com abraços apertados. Disseram que estavam cuidando dos animais do abrigo enquanto ele descansava. O homem se emocionou com a cena. Viu nelas o mesmo brilho que um dia Caramelo lhe despertara. Disse que o mais bonito da vida é quando o bem se multiplica sem que a gente perceba. Continuou a caminhada até o alto do morro, de onde se via toda a cidade. Lá de cima, o abrigo parecia pequeno, cercado de verde e flores. O velho se sentou numa pedra e ficou observando o horizonte. O sol começava a subir, tingindo tudo de dourado. Caramelo se deitou ao lado dele, encostando a cabeça em seu joelho. Ficaram assim por muito tempo, em silêncio. O velho sentia o coração bater calmo, compassado. Era como se tudo o que ele precisasse estivesse ali: o vento, o sol, o cachorro e o som distante da cidade que ele aprenderá a amar. De repente, uma lembrança antiga lhe veio à mente. Era de quando era menino, e seu pai lhe ensinava a consertar cercas. O pai dizia que uma cerca serve para proteger, mas que o portão deve sempre poder ser aberto, porque a vida não foi feita para ser trancada. Naquele momento, o velho entendeu que a lição havia ficado adormecida dentro dele por décadas, e que só agora fazia sentido. Desceram o morro juntos, devagar, parando de vez em quando para observar o caminho. No meio da estrada, encontraram a menina das tranças, agora uma mulher adulta, professora da escola e guardiã do abrigo. Ela vinha trazendo um caderno nas mãos. Disse que havia terminado o livro sobre a história de Caramelo e que queria ler o último trecho para ele. Sentaram-se sob a mangueira, no mesmo banco onde o velho costumava descansar nas tardes quentes. Ela abriu o caderno e começou a ler. O texto falava sobre a bondade que se aprende com o tempo, sobre o perdão silencioso que cura, e sobre como um cachorro de rua pode mudar o destino de uma cidade inteira apenas sendo quem é. O velho ouvia com atenção, os olhos marejados, e Caramelo repousava ao lado, tranquilo. Quando ela terminou, o velho disse que aquele livro era mais do que uma história. Era um espelho. Disse que todos que o lessem viriam um pouco de si ali, e que isso era o que tornava uma história viva. A moça sorriu e respondeu que ele havia ensinado uma geração inteira a não desistir das coisas simples. Disse que, graças a ele, ninguém mais na cidade via um cachorro de rua da mesma forma. O velho abaixou a cabeça e murmurou que não foi ele quem ensinou nada. Foi Caramelo. O sol começava a descer quando a moça foi embora. O velho ficou sentado ali, olhando para o céu que mudava de cor. Caramelo continuava deitado, respirando tranquilo, e o som do vento se misturava ao canto dos grilos. A vida parecia suspensa, perfeita, em equilíbrio. De repente, ele sentiu um desejo súbito de visitar a praça. Levantou-se, chamou o cachorro e seguiu devagar pela estrada. Quando chegaram, o lugar estava vazio, mas o ar ainda carregava o eco das risadas das crianças. O velho sentou-se no banco de madeira e observou a pequena estátua de Caramelo, iluminada pelos últimos raios de sol. Ali estava a imagem do cachorro jovem, firme, com o olhar sereno voltado para o portão da casa. O velho ficou em silêncio, sentindo um nó na garganta. Não por tristeza, mas por plenitude. Aquela estátua não era apenas uma lembrança. Era um símbolo do que ele se tornará. Ficou ali até o céu escurecer completamente. As estrelas surgiram devagar, e o som da cidade adormeceu.
Quando finalmente se levantou, percebeu que as luzes das casas formavam um colar cintilante no horizonte. Sorriu, lembrando-se do tempo em que vivia sozinho, sem ver beleza em nada. Agora, tudo era diferente. Ao chegar em casa, acendeu o fogo no fogão e colocou água para ferver. O gato Esperança apareceu miando, pedindo comida. O velho serviu um pouco de leite e acariciou o pequeno animal. Caramelo se deitou perto do fogo, suspirando em satisfação. Sentado na cadeira de balanço, o velho olhou em volta. Tudo parecia no lugar certo. O portão aberto, o som distante do rio, o cheiro da lenha queimando. Fechou os olhos por um momento e deixou que as memórias voltassem. Viu o passado inteiro diante de si, os dias de fúria, o arrependimento, o aprendizado, os risos, as chuvas, as festas, as vozes, os abraços. Então abriu os olhos e percebeu algo simples, mas essencial. Cada detalhe, cada instante, cada dor e cada alegria o haviam trazido até ali. E não havia nada que ele quisesse mudar. Na manhã seguinte, o velho foi surpreendido por um barulho vindo da rua. Abriu o portão e viu uma fila de pessoas se aproximando, todas trazendo algo nas mãos. Eram moradores da cidade, cada um com presente, flores, frutas, cartas, desenhos. Vinham agradecer. A menina das tranças, agora líder da comunidade, explicou que haviam decidido transformar o abrigo em uma instituição permanente com o nome dele e de Caramelo. O velho tentou recusar, dizendo que o abrigo era de todos, mas ela respondeu que era justamente por isso que o nome precisava ser o dele, o homem que aprendeu a amar, e o cachorro que o ensinou. As pessoas o abraçaram, riram, choraram. Caramelo ficou cercado de crianças, recebendo carinho e petiscos. O velho olhou ao redor e sentiu o coração bater forte. Aquele momento era prova de que o bem, quando é verdadeiro, se multiplica sem esforço. Depois da celebração, o velho se retirou para a varanda. O sol já estava alto, e o vento balançava as flores do jardim. Ele sentou-se, observando tudo com olhos calmos. Disse para si mesmo que a vida, no fim, é um ciclo de encontros. E que o mais bonito de todos foi o encontro entre ele e um simples cachorro Caramelo. Caramelo se aproximou e deitou ao lado dele, encostando a cabeça em seu pé. O velho passou a mão no pelo macio e ficou em silêncio. O tempo parecia ter parado mais uma vez, apenas para deixar aquele instante durar um pouco mais. O sol descia devagar no horizonte, espalhando uma luz dourada que envolvia tudo. O velho respirou fundo, sentindo o ar morno da tarde. Pensou em como, às vezes, é preciso perder tudo para aprender o valor de cada pequena coisa. O portão continuava aberto, balançando suavemente com o vento. E, por um breve segundo, o velho jurou ver, além dele, uma fileira de pegadas douradas na terra, como se o próprio tempo deixasse marcas de gratidão. Sorrindo, ele se recostou na cadeira e fechou os olhos, deixando o som da vida preencher o espaço. O cachorro, o gato, o vento e o calor do sol se misturavam em uma harmonia perfeita. E ali, naquele fim de tarde simples e eterno, o homem que um dia chutava um cachorro encontrou sua paz completa. Porque, no fundo, o verdadeiro milagre nunca foi o perdão que ele recebeu, mas o amor que aprendeu a dar. O portão ficou aberto, e o mundo seguiu seu curso. Fim. Você chegou até aqui? Então comente Fuga, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.